Olha, o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Limoeiro, doutor Emerson, esteve na reunião da última segunda-feira, quando da aprovação desse projeto que modifica algumas nomenclaturas numa secretaria, reduz alguns cargos e se criam outros. Na verdade, quando ele chegou aqui na Câmara, o projeto já estava votado e aprovado. Não houve oportunidade do doutor se explicar, mas aqui na Cultural e na Web TV o doutor pode falar do que tratou esse projeto e o que se pode dizer da visão dos vereadores, aqueles que principalmente votaram contra, doutor. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Cultural FM, tanto na cidade de Limoeiro como também nas cidades circunvizinhas, tendo em vista que a prestação do serviço público na administração pública, essencialmente, ela abrange não somente os nossos munícipes, mas também aqueles que fazem fronteira com o nosso município. E a gente sabe que, dentro de um projeto de lei, o principal que deve ser visto é justamente a intenção daquele que criou, a intenção do legislador, a intenção do executivo. Quando se manda um projeto para essa casa, a gente sempre trabalha a intenção do gestor para que a gente possa, então, atender os efeitos finalísticos dessa lei. Tratamos, na mensagem que foi encaminhada para esta casa, sobre um dos princípios basilares que regem a administração pública, quando na continuidade da prestação do serviço, ou seja, para que a gente não pare de prestar os serviços que a população está precisando, a gente chama isso de continuidade administrativa, que são aqueles serviços considerados essenciais, principalmente aqueles que são ligados à saúde, à educação e à infraestrutura. Quando mandamos o projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, nós tivemos o cuidado de ver a questão principalmente matemática, tendo em vista que nós temos uma lei complementar federal, que é a 173/2020, que proibiu a criação de cargos que viessem a onerar a folha de pagamento, ou seja, que viesse a aumentar as despesas do município. Mandamos 2 projetos de lei já para o município, para a Câmara dos Vereadores, e nos 2 projetos eu posso afirmar que existe essa economia para os cofres públicos. Teve vereador que se manifestou dizendo que votou contrário porque não gerava economia para o município, mas sim onerava em R$100, quando na verdade eu acredito que houve aí um equívoco, mais um deles, quando ele foi analisar o referido projeto, tendo em vista que matematicamente, de forma exata, nós excluímos os 33 cargos da nossa estrutura orgânica e passamos a criar 16 novos cargos. Ou seja, não adianta ter 33 cargos que não servem para o atual modelo de gestão, porque a gente sabe que o atual modelo de gestão é responder à população de forma eficiente quanto à prestação dos serviços, diferente de um modelo atrasado que nós tínhamos, onde gestão era sempre o último plano. A prefeitura, inclusive, tem essa cultura hoje de as pessoas ainda baterem na porta, associando geralmente o Palácio Municipal a uma agência de empregos. Então, é por isso que a gente quer pôr fim a esse tipo de prática. É justamente acabar com essa questão do empreguismo, porque o lugar da prefeitura é para quem quer fazer gestão, é para quem quer fazer realmente algo diferente daquilo que a população já reprovou. Matematicamente falando, também em termos financeiros, nós extinguimos esses 33 cargos, que por extenso veio no projeto de lei, então não há o que se falar e dizer que nós extinguimos cargos que não existem na Lei 104, porque nós fizemos a questão de destacar em letras garrafais o nome do cargo que estávamos extinguindo. Agora, dizer que não votou num projeto de lei porque nós extinguimos um cargo e no inciso existia um erro material, isso aí é justamente uma pessoa que talvez não encontrou ainda a razão de ser oposição no município de Limoeiro. Para a gente ser oposição, eu sou jovem, mas eu penso que é preciso encontrar ainda uma razão de ser. E muitos vereadores nessa casa, respeito todos eles e o posicionamento, mas precisam rever essa questão, sobre a questão de encontrar a razão de ser oposição e não simplesmente votar contra um projeto que vai deixar de atender uma população, que vai deixar de atender
os anseios e a necessidade que os nossos munícipes estão precisando, simplesmente porque encontraram alguns motivos que não vão alterar em nada os efeitos finalísticos desse projeto de lei. Nós temos, inclusive, talvez a população não consiga alcançar, não a população como um todo, porque hoje eu costumo dizer que as pessoas pensam, se debruçam, elas estudam, mas tem vereadores aqui na casa que têm esse alcance técnico. Nós temos princípios, por exemplo, que se aplicam aos direitos processuais, que também se aplicam subsidiariamente ao processo legislativo, ao processo de elaboração e criação das nossas normas. Princípio da instrumentalidade das formas. Nós alcançamos o fim quando nós conseguimos, não somente por si só, produzir os efeitos daquilo que está escrito, mas daquilo que, de fato, foi intenção do legislador ou do executivo quando elaborou. O doutor admite que essas falhazinhas citadas pelos vereadores aí, Gino e Neto, elas existem, porém, o conteúdo geral do projeto é muito maior do que isso. Na verdade, nós mandamos um anexo junto com o projeto de lei e colocamos entre parênteses para facilitar a localização. E se eles lessem a lei complementar como um todo, eles iriam voltar atrás dessa fala de dizer que nós extinguimos cargos que não existem. Todos os cargos que foram extintos, eles existem, estão na Lei 104 e é somente ler o que está justamente nessa lei que foi aprovada. Financeiramente, houve uma economia ou só reduziu o número de pessoas? Houve uma economia. Os 33 cargos somavam 56.500 e com a criação dos 16, passamos então a onerar a folha em 56 mil. Uma economia que matematicamente ela gera para o município cerca de aproximadamente R$8.000 por ano. O valor ele é pequeno, mas a gente não pode deixar de destacar. É economia. Sobra para o município. É uma conta de luz que porventura deixou de ser paga de algum lugar que pertence à prefeitura, enfim. Então não deixa de ser economia. Eu só não posso equivocadamente levantar para a população de que a gente não gerou essa economia. A intenção do executivo foram duas. Foi justamente atender a eficiência na prestação do serviço público e também gerar essa economia para o município. Destaque-se também, Gonçalves, que há pouco você estava realizando a entrevista dos nobres vereadores e eu verifiquei que teve vereador, por exemplo, que destacou ter votado contra o projeto de lei porque foi desativada a Secretaria Executiva de Indústria e Comércio. Na verdade, o vereador que citou, ele fez parte da gestão que desativou a Secretaria de Indústria e Comércio. Na transição, nós já recebemos essa secretaria desativada. Então, uma lei que não produz efeito é uma lei morta. Estava na lei, mas não existia mais Secretaria de Indústria e Comércio. Inclusive, o prédio depredado com a instalação de um mototáxi na frente, onde a população que passa sabe que ali já não existia mais Secretaria de Indústria e Comércio. Então, fazer aquela espuma toda de que existia, mas não atendia nada para a população, então a população sabe disso e não precisa mais se falar. Sobre a questão da economia nós já destacamos, sobre a questão também do número de cargos também já foi falado, e a gente viu até na fala de alguns vereadores dizer que alguns desses cargos estavam sendo criados, né? Isso é uma acusação séria de dizer que estava sendo criado para poder atender questões de cabos eleitorais, quando na verdade a intenção da gestão não é essa. Nós desarmamos o palanque desde o dia que vencemos as eleições, inclusive o nosso gestor, o doutor Orlando Jorge, ele sempre, de forma muito enfática, pede que a gente, passados os 100 dias de gestão, não mencione mais nada que tenha sido de uma gestão antiga, de uma gestão que passou, de uma gestão que o povo reprovou. Assumir a cidade e olhar para frente. Né? É porque agora, daqui para frente, a responsabilidade é nossa, Gonçalves. Se a gente for ficar o tempo inteiro fazendo esse tipo de discurso, a gente vai estar sempre olhando para o retrovisor e correndo o risco de bater, como a gestão passada acabou fazendo, sempre olhando para trás, a gente viu que isso não dá certo e o povo não aceita mais esse tipo de história. Então, agradeço à população, a atenção, aqueles que estão de fato atentos a verificar quais são as intenções de um projeto quando a gente manda ele para a Câmara. Agradecer também aos vereadores, os pares desta casa que fazem isso de uma forma brilhante quando discutem, quando falam sobre as intenções que constam no projeto e dizer que nos colocamos sempre à disposição para eventuais esclarecimentos que porventura possam surgir.